de ver o medo em seu coração e a vergonha do pecado que o fazia chorar, embargando a voz, tentando se explicar. Matei ali e uma hora fiz, pois sua condição imprópria se agravou. Não querendo ver um eterno
daqueles que eu não tenho felicidade. É muito bom estarmos aqui na igreja, na presença de Deus, e ver pessoas tão queridas estando adorando ao Senhor. É um sábado muito especial. Nós estamos chegando já ao final de mais um ano e estaremos hoje celebrando a ceia do Senhor. Amém? E não é só pela manhã, como hoje também é o sábado do reencontro. A irmã Salete, ela falou o nome do tema dessa semana na Escola Sabatina de São: recomeçar. E eu e você, nós precisamos recomeçar todo dia. É uma oportunidade que Deus dá para nós, e será assim até a volta de Jesus. Para todos aqueles que têm esses recomeços, nós entendemos que é necessário, porque somos pecadores e estamos no mundo de pecado. Então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Eu quero agradecer aqui a presença do pastor Felipe, que está ali, capelão do nosso colégio aqui de Tremembé, Taubaté, da sua esposa Lia, que está ao seu lado. É uma alegria recebê-los aqui nessa manhã, viu? Quantos aqui conheciam o pastor Felipe? Deixa eu ver. Pouquinho, pastor. Levanta aí, que eu acho que eles estão vendo vocês dois, viu? Olha, pode levantar ali, junto com o maridão aí, né? Tá? Se eu fosse vocês, que eu me abro para a porta para a igreja transferência para cá. Tá? Fica à vontade, que Deus abençoe vocês. É uma alegria ter-los aqui, viu? E a bênção é muito grande. Ontem eu estive em Campos do Jordão, realizando o batismo em Campos. Nós estamos também com a programação lá. E a cidade está muito linda, cheia de luzes. Muitas pessoas nessa época procuram as luzes para registrarem esse momento especial que está chegando do Natal. E a gente percebe a quantidade de pessoas que se aglomeram em torno das luzes. Eu acho que eu parei um pouquinho lá, acho que aumentou o número de pessoas. Ele chegou mais uma luz, e é perigoso você ir lá, porque pode ser que junte mais pessoas ainda do seu lado. E estava gostoso, onde estava com 12 graus ontem à noite. Mas foi uma bênção muito grande a programação de ontem. Assim como você também não pode perder a programação de hoje, porque hoje à tarde nós vamos ter um Femusa. Temos 5 convidados especiais que vão estar aqui conosco para cantar. Vamos ter um programa musical, tá? Então venha preparado para ouvir música de adoração e louvor ao Senhor. Mas nós também teremos batismo hoje à tarde da Carolzinha, da Manu, que está lá em cima. Não dá para vocês verem, que ela está cuidando das crianças lá em cima, tá? E também da irmã Cosma, que está aqui. A irmã Cosma está ali, do ladinho da sua irmã Damiana e da sua irmã também Helena, que está ali do lado, que deu uma sumida aí durante um período aí para fazer as viagens, uns esportes locais, descer tirolesa lá em Santa Catarina. Está ali, ó, viu? E a gente estava preocupado, será que elas vão vir para participar da ceia? E elas já estavam aqui na igreja. Que bênção maravilhosa. E também a irmã Messi, que veio em especial também para participar da ceia, né? Junto com o maridão aí, né? E eu sei que a senhora fica assim, toda vez que tem uma Santa Ceia, a senhora fica ali, ansiosa por participar. A gente fica feliz de ter conosco nessa manhã também. É uma alegria, queridos, poder estar aqui com vocês e participar desse momento especial. Eu quero convidar vocês para estarem à tarde conosco também. Amanhã já foi falado aqui, pessoal, vou dar uma reforçada, porque amanhã nós temos o aniversário da Liana. Cadê a Liana até hoje? Hã? Não chegou ainda? Está se preparando emocionalmente?
nós vamos ter amanhã um culto de ação de graça pelo aniversário de 15 anos da minha. Tá? Então amanhã vai ser muito especial a programação, vai ser uma noite de festa e você não pode deixar de vir, tá? Amanhã você esteja aqui, tá bom? A partir das 19 horas nós estaremos começando a programação e queremos agradecer vocês por essa bênção que nós temos amanhã. E tem bastante gente envolvida nessa programação, então eu quero que vocês estejam aqui também. E venham bonitos, viu? Venham bonitos. Assim como vocês estão agora de manhã aqui. Vai ser uma noite de festa para nós. Depois daqui, queridos, eu estarei com vocês no dia 13 de dezembro. Tá? 13 de dezembro, aí nós encerramos aqui o ano de 2025 com vocês. E aí eu me despeço da igreja. Tá bom? Então, dia 13 de dezembro é a minha despedida da igreja. Tá? Porque aí eu saio de férias. Tá bom? E dia 13 é dia santo, então você tem que estar aqui na igreja. Sabe por que é dia santo? Sabe por quê? Por quê? Porque é dia dos Santo Orestes. Vocês pensaram no sábado, é sábado também. Mas dia 13 de dezembro é dia dos Santo Orestes e eu vou estar aqui com vocês, comemorando esse dia especial dos Santo Orestes. Vocês estão achando que eu estou brincando? Não estou, não, é verdade mesmo. É verdade. Santo Orestes é tão bom que ele tem 2 dias no ano. E dia 13 é um deles. Dia 13 de dezembro. E eu ainda fui nascer nesse dia. Então, vai ser um dia de festa também para nós. E o pessoal de São Pedro de Sapucaí já está querendo que nós voltemos para lá para fazer outra programação. Obrigado a todos que participaram de São Pedro, foi muito gostoso. Só não deu para subir a Pedra do Baú porque choveu, mas nós vamos voltar para fazer essa jornada lá. Então, Deus abençoe a todos nós. Feche seus olhos neste momento. Pai querido, mais uma vez nós buscamos ao Senhor em oração, agora para abrirmos a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa aqui presente. Que nesta manhã nós possamos ter uma experiência única com Jesus e participarmos dos emblemas que representam o corpo e o sangue de Cristo. Abençoa a tua igreja nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Só um lembrete para aqueles que não participaram da cerimônia de uma peça. Nós temos lá embaixo um espaço para você já participar, tá? Então você poderá descer, participa da cerimônia da peça e suba para continuar a programação aqui conosco. Nós vamos seguir direto com a programação dessa manhã, porque já fizemos antecipadamente a cerimônia de nova peça. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A cerimônia da Nova Peça, queridos, é uma cerimônia muito importante para nós, porque ela antecede o momento em que a ceia é servida. Para nós, adventistas, é um requisito para participarmos da ceia do Senhor. É o momento onde nós procuramos o irmão, a irmã, lavamos o pé um do outro, ali nós pedimos perdão, ali nós oramos, nos reconciliamos. É um momento a mais para nós, para que a gente possa receber o perdão de Deus e estarmos continuando a nossa caminhada com Cristo. É importante você entender que neste momento da Santa Ceia, algumas pessoas elas evitam vir à igreja. Talvez por estar com algum problema espiritual, talvez por ter alguma coisa ainda para consertar com Jesus, mas infelizmente isso acontece na vida de
de algumas pessoas. E eu quero dizer para vocês que isso me preocupa muito, porque se eu estou aqui neste mundo aqui e eu estou impedido de participar da ceia do Senhor, como seria se Jesus estivesse voltando hoje? Então, para mim e para você, nós temos que entender que eu tenho que estar preparado para tomar a ceia do Senhor todos os dias, se for preciso. Todos os dias. Porque se houver um dia que você não está pronto para tomar a ceia do Senhor, pode ser que se Jesus voltar, você também não vai estar pronto para estar com Ele. E Ele não quer isso para mim e para você. Ele quer que nós estejamos prontos todos os dias para a volta dele. Amém? Então, nunca na sua vida permita que isso aconteça. Se por acaso você pensar que você não está digno para tomar a ceia do Senhor, venha a si mesmo. Venha. A Bíblia fala para nós investigarmos a nós mesmos, mas não diz para você não tomar a ceia. Ela pede para você investigar a si mesmo e tomar a ceia. Porque é neste momento que você vai se debruçar diante de Jesus e falar: Senhor, me perdoa, eu estou aqui, eu quero ajuda, eu quero continuar. E se você entender o amor de Deus, você nunca vai deixar de tomar a ceia do Senhor, nunca. Mas você precisa entender esse processo. E mesmo que você não participe da ceia do Senhor, mas esteja aqui, deixe a palavra de Deus falar com você. Quem sabe isso vai te ajudar. Então é muito importante nós entendermos essas coisas, queridos. Eu quero convidar você para abrir aqui em Romanos 8. Eu vou ler alguns textos desse livro, aqui desse capítulo de Romanos. Eu vou começar pelo verso 1. O verso 1 diz assim para nós: olha, agora pois, já nenhuma condenação há, e eu vou pedir para vocês continuar a leitura comigo aqui. Nenhuma condenação há para quem? Para quem? Então veja que aqui tem uma condição, para que não haja nenhuma condenação. E essa condição é o quê? Estar em Cristo Jesus. Então veja, aqui é muito claro para nós, queridos, e muito importante para a gente entender. Porque Jesus é o meu e o seu advogado. Ele nos defende. E sendo advogado, ele também vai se tornar o nosso juiz. E ele vai defender todas as causas daqueles que estão em Cristo Jesus. Veja que aqui define um grupo de pessoas. E é simples para nós entendermos isso. O livro de Romanos, no capítulo 8, é um poema de triunfo. Parece, queridos, que ele abre aqui para nós uma informação importante, que nos dá segurança para nós estarmos vivendo em Cristo. Portanto, se você pensar que não há esperança para nós. Mas eu quero fazer uma distinção aqui, porque o livro permite fazer isso. No verso 8, fala de um outro grupo de pessoas. O verso 8 diz assim: portanto, os que estão aonde? Na carne. O que acontece com eles? Não podem o quê? Agradar a Deus. Então, queridos irmãos, aqui olha, pensa comigo um pouquinho. Nós temos
todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Para estes a Bíblia diz que não há condenação. Não há condenação. Não quer dizer que você é perfeito, eu sou perfeito. Porque o sangue de Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Nele nós temos segurança. Não tem sido fácil para você. Não tem sido fácil para mim. Não tem sido fácil para algumas pessoas. Ontem, dentro do tanque batismal, eu pedi que a irmã que estava se batizando, ela contasse um pouquinho por que ela estava se batizando. Ela havia se afastado de Jesus e não passou muito tempo. Ela reconheceu que o lugar que ela estava não era seguro para ela. E ela me procurou. E nós conversamos. E ela falou: pastor, eu tenho que voltar rápido. Eu não posso continuar do jeito que estou. Eles, neste momento aparece muita gente para concordar com você, para tirar você do caminho de Deus e para te afastar mais ainda do caminho do Senhor. A família questionando. Imagina um adventista do sétimo dia dentro de um lar que professa uma outra fé. Ela chegou até se afastar do marido, voltar para a casa dos pais. E os pais diziam para ela: o seu casamento não deu certo porque você se batizou na igreja adventista do sétimo dia. Você tem que voltar para a sua igreja. O pai dela é pastor dessa igreja. Veja a pressão que ela estava recebendo sobre ela para que ela se afastasse de Jesus. Só que ele diz que quando você abre uma oportunidade para o Espírito Santo, ele agarra essa oportunidade. Ele não deixa você permanecer longe. E isso aconteceu com ela. Ela rapidamente entendeu que ela precisava voltar para a casa do esposo. Eles não chegaram a se separar, continuava ainda marido e mulher segunda vez. E ela percebeu que os defeitos que o marido tinha, ela precisava entender, porque foi a pessoa que ela escolheu para ser o seu marido. E muitas vezes os problemas não estão com a pessoa, estão com a gente. E ela contou a história dela no tanque batismal. E ela falou que ela percebeu que estava sendo engolida pelos costumes lá de fora. Quando você se afasta de Jesus, queridos, o diabo vai dando coisa para você se envolver. E aí aquilo que você não fazia antes, que você era adventista, agora você passa a fazer. E há um perigo de você retornar e trazer esse costume consigo. A Bíblia diz, queridos, que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação, mas para aqueles que estão na carne, a Bíblia fala que não pode agradar a Deus. Dois grupos de pessoas. É tão perigoso isso aqui, que a Bíblia ela traz algumas expressões duras demais. E esse texto eu não gosto de ler ele sem antes pedir permissão para a igreja. Porque, infelizmente, não tem porta para sair aqui dos fundos, a não ser que eu pule aqui de cima. Então, se alguém não gostar desse texto que eu vou ler, eu vou ter que sair pelo meio de vocês aqui para correr. Eu posso ler esse texto? Vocês permitem? Permitem? Ai, ai. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Eu vou continuar aí em Romanos 8, tá? Mas eu quero que você abra a Bíblia comigo, queridos,
no livro de 2 Pedro, capítulo 2, errou um verso. Dizem que eu escuto bem. E dizem que eu não preciso também ter 2 olhos para enxergar bem. Capítulo 2, 2 Pedro, versos 20 a 22. Antes de você ler, tem certeza mesmo? Posso ler? Eu acho que isso aqui vai ficar martelando na sua mente aí, principalmente quando Satanás quiser te tentar. Porque você vai perceber que não pode aceitar a tentação. O texto diz assim: portanto, depois de terem o quê? Escapado do quê? Das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado que pior do que o primeiro. É muito perigoso isso aqui, é muito duro isso aqui. A Bíblia está dizendo que depois de você ter agora escapado das contaminações deste mundo, depois de você ter conhecimento, e como diz a Bíblia aqui, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você se deixa enredar de novo, percebe que é uma decisão humana, é uma decisão minha e sua. Ou seja, nós estávamos lá na contaminação do mundo, nós fomos libertos da contaminação do mundo, e agora, conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, eu me deixo agora voltar a ser enredado, tá? O meu estado se torna pior do que o primeiro, que era lá antes de você conhecer Jesus Cristo. Eu nem imagino como que eu seria se isso aqui acontecesse na minha vida, porque vocês não conhecem o meu passado. Alguma coisa vocês conhecem. Eu não sei a sua vida também, mas pensa um pouquinho, queridos. O verso 21 fala assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Melhor nunca tivessem conhecido, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Às vezes a gente olha para a Bíblia e olha para Jesus com um sentimento de uma pessoa apaixonada, como aquele que está sempre disposto a acariciar, abraçar, perdoar. Mas nós nos esquecemos que existe uma contrapartida. No mesmo momento que Jesus perdoa, ele fala: vai e não peques mais. Eu me lembro daquele cego que foi curado por Jesus, o cego Bartimeu. Depois de curado, Jesus encontrou ele no templo. E aí Jesus falou para ele: vai e não peques mais. Queridos, aqui está dando
um direcionamento para nós. São duras as palavras ou não são? São ou não são? Sim ou não? Mas vocês vão ver o verso 22 aqui. O verso 22 diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao quê? Ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a fazer o quê? Devolver-se ao dano. Eu fico imaginando, queridos, algumas pessoas que a gente conhece, que estavam vivendo essa fé conosco, e hoje não estão mais. Como a vida da pessoa vira um turbilhão de problemas, tanto envolvimento com pecado, e é pecado e mais pecado. Por isso que é tão difícil para a pessoa voltar, porque o estado dela agora se tornou pior do que aquele anterior a conhecer Jesus. E aqui nós percebemos algo importante, porque o livro de Romanos, capítulo 8, quando você lê aqui, queridos, o verso 1 e o verso 8, faz essa distinção entre esses dois grupos de pessoas: os que estão em Cristo e os que estão na carne. Por isso, não permita que você saia desse grupo que estão em Cristo Jesus. Algumas coisas não agradam ao Senhor, e não adianta você querer fazer diferente, que se você não sair disso, você não vai estar agradando ao Senhor. Você não precisa agradar o pastor, precisa agradar a igreja, mas você precisa entender que algumas coisas não agradam ao Senhor. E como eu disse na escola sabatina, graças a Deus nós somos adventistas do sétimo dia, porque nós poderíamos estar com essa igreja abarrotada de gente, mas não é esse o propósito do Senhor. Nós temos que pregar a verdade, nós temos que ensinar o que é certo, nós temos que dizer para as pessoas que existe uma aliança, e nós precisamos estar dentro dessa aliança que Deus estabeleceu para nós. Amém? O verso 14, queridos, desse texto, o verso 14 de Romanos 8, diz para nós que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então permita que o Espírito de Deus guie a sua vida. Ele fala comigo e com você. E se você estiver lá longe do caminho do Senhor, você pode ter certeza que o Espírito de Deus não vai te abandonar. Ele vai falar com você. Eu fui chamado às 7 horas da manhã no domingo para ir na casa de uma irmã. Ela me ligou desesperada. Eu tinha que viajar para chegar lá. Eu cuidava de 8 cidades. Eram 12 igrejas. 7 horas da manhã no domingo ela me ligou: pastor, o senhor precisa vir na minha casa. Eu falei: irmã, mas a gente pode marcar para ir aí sim. Ela falou: não, pastor, o senhor não entendeu, é agora. O senhor precisa vir agora. Eu falei: o que aconteceu, irmã? Ela falou: meu filho está chorando muito e ele pediu para conversar com o pastor. O filho dela estava afastado da igreja, era um rapaz bonito, estava longe do caminho do Senhor. E ela falou: pastor, ele chegou em casa de madrugada, ele chegou chorando.
chegou me abraçando, ele chegou me pedindo perdão. E ele falou: preciso conversar com o pastor. Eu falei: mano, eu já estou me arrumando, daqui a pouco chego na sua casa. Eu fui para lá, eu sentei com ele na sala e ele começou a contar a minha história. Ele falou: pastor, eu estava na balada, nós fomos para uma boate, lá nós começamos a beber. Eu estava numa mesa bebendo com os meus amigos lá. E ele falou que de repente ele começou a chorar. E ele chorava muito na mesa. Os amigos estranharam. Começaram a perguntar para ele: o que está acontecendo com você? E ele não tinha condições de responder. Ele chorava, chorava, chorava. Até que ele falou para eles assim: eu tenho que ir para casa. Eu não posso fazer com a minha mãe o que estou fazendo. Eu tenho que voltar para casa. E ele rapidamente deixou a mesa ali e voltou correndo para casa. Acordou a mãe, abraçou a mãe, começou a chorar e pedir perdão. E aí me chamaram para conversar. Esse era o costume que ele tinha. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei para ele: faz tempo que você está afastado do caminho de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Durante todo esse tempo que você está longe do caminho do Senhor, lá nos meios que você vivia com seus amigos, usando drogas, bebendo, se prostituindo, eu quero fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo falava com você lá onde você estava? E ele olhou para mim e falou assim: pastor, o Espírito Santo nunca me abandonou. Ele me perturbava, ele me provocava. Tinha meninas lá que chegavam para mim e falavam assim: você tem que voltar para a sua igreja. Mas eles estavam usando drogas juntos, estavam se prostituindo juntos. Falaram: aqui não é o seu lugar, você tem que voltar para a sua casa, para a sua igreja. Não era um jovem adventista, aqueles que estavam chamando ele de volta. O Espírito Santo nunca abandona ninguém. Não importa o que você esteja fazendo, ele vai até você. Todos aqueles que eles são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém? Eu pude rebatizar esse rapaz. Ele voltou para a igreja. Mas é tão difícil a luta que a gente enfrenta neste mundo. Ele não permaneceu na fé. Ele tinha um irmão que estava na homossexualidade. A mãe só tinha 2 filhos homens. Os 2 se tornaram homossexuais. Ele foi trabalhar no salão de cabeleireiro e acabou se unindo com o dono do salão. E hoje os 2 são companheiros. Eu pergunto para vocês: vocês acham que o Espírito Santo abandonou ele? Quer uma prova do que eu estou falando? Na pandemia, eu comecei a fazer as lives e colocar nas minhas redes sociais. Eu pregava todos os dias. Chegou uma mensagem na minha live. De quem? Dele. Pastor,
eu e meu companheiro queremos conversar com o Senhor. Eles estavam assistindo minha live, queridos. Estavam assistindo minha live. E ele falou para mim: nós dois já fomos de igreja. Nós dois já fomos evangélicos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo até hoje não abandonou ele. Porque o Espírito Santo não abandonou um filho de Deus. Não importa quanto tempo dure, ele vai continuar chamando de volta. E esse texto nos dá essa garantia para nós, esse texto de Romanos capítulo 8. Esse texto é maravilhoso, queridos, porque eu e você enfrentamos lutas terríveis aqui neste mundo, mas há uma coisa tão gostosa nesse texto, porque tem algo preparado para mim e para você, que é valioso demais. O capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo começa essa sessão dizendo assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, ou em nós. Amém? Todo esse sofrimento que nós passamos aqui, todas essas lutas que nós enfrentamos, não vai se comparar com a glória que Deus tem reservado para nós. Não tem. Portanto, o capítulo 8 de Romanos, ele traz para nós essa garantia. E eu quero dizer para você que quando você for comigo para o verso 28, aqui define muita coisa para nós. O texto fala assim: sabemos que todas as coisas fazem o quê? Cooperam, contribuem. Todas as coisas contribuem para o bem de quem, queridos? Para o bem daqueles que estão na carne. É isso? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então não importa o que aconteça, se Deus está permitindo acontecer alguma coisa que você não está gostando, se você ama a Deus, Ele está permitindo, porque isso vai contribuir com a sua fé, isso vai te ajudar na sua caminhada. E eu quero, neste momento, concluir essa mensagem minha com vocês com o texto do verso 31 e o verso 35. O verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, e continua dizendo: amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus me ama, e Deus ama você, a ponto de ter permitido que Jesus viesse a este mundo para morrer no nosso lugar. Jesus, Ele se entregou para nos salvar.
vale a pena nós confiarmos nele. Vale a pena nós entregarmos nossa vida para Jesus. E passo a passo, Ele está chamando seus filhos de volta. A decisão está na minha e na sua mão. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Qual é a sua decisão nessa manhã? Você está disposto a entregar sua vida para Jesus? E a minha pergunta, querida, não é da mesma maneira que você entregou até agora. É como você precisa entregar sua vida para Jesus a partir de hoje, a partir desse momento. O que está para trás, ficou para trás. Surpreenda quem está do seu lado. Deixe ele perceber que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Viva essa experiência. Ele está pronto a nos aceitar, para que nós possamos viver a promessa que Ele fez para todos nós. Este momento é um momento muito especial. É um momento de entrega, é um momento de decisão. É um momento de nós participarmos do sacrifício de Cristo, através do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. É o momento de você se colocar agora diante do Senhor e falar: Senhor, aqui estou, me aceita, me perdoe, me ajude. Sozinho eu não consigo. Eu quero estar em Cristo Jesus. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus? Deixa eu ver as mãos. Amém. Amém. Nós vamos agora pedir às nossas diaconisas que descubram a mesa. Chegou o momento em que nós teremos a oportunidade de participar aqui dos emblemas do corpo e do sangue de Jesus.
Eu não sei como você chegou à igreja nesta manhã. Talvez com muita tribulação, muitas dúvidas, talvez problemas difíceis de solucionar. Eu gostaria que você tivesse muita tranquilidade, muita paz, para que você pudesse participar da ceia do Senhor. Eu quero pedir a você, neste momento, como você está mesmo, sentadinho, confortável, você fechasse os seus olhos e tivesse uma conversa com Jesus. Deixa Ele falar com você um pouquinho, porque você está sendo convidado nesta manhã a participar do sacrifício de Cristo. Faça isso. Amém, Senhor. A Bíblia diz para nós no capítulo 11 de 1 Coríntios, versos 27 e 28: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Algumas pessoas não entendem essa questão de participar da ceia do Senhor indignamente. E algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não vou tomar porque eu estou indigno. Esse texto não está falando em relação a você, mas da forma com que você participa da ceia do Senhor. Esse é um momento muito solene. Imagina, Jesus estava ali ensinando os discípulos que Ele estava estabelecendo um ritual para nós, onde nós nunca mais nos esqueceríamos do sacrifício que Ele fez por nós. Era um momento de recordação do que Jesus fez por nós e de uma promessa que Ele nos dá de que um dia vai voltar. Quando a Bíblia fala tomar a ceia do Senhor dignamente, quer dizer, é o que eu vejo em alguns lugares. Pessoas que não se preocupam com a forma com que estão participando da ceia do Senhor. Brincam, caçoam. Toda vez que eu participo da ceia do Senhor, eu fico imaginando Jesus fazendo o que Ele fez para os discípulos. Neste momento, nós não estamos numa praça, num parque, numa social. Nós estamos diante do corpo e do sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Por isso a Bíblia não dá direito para que eu possa examinar o outro irmão, a outra irmã, mas eu preciso examinar a mim mesmo e tomar a ceia. Que Deus nos abençoe nesta manhã.
tomar a ceia do Senhor e sentir a presença dele junto de nós. O verso 23 fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos ajoelhar aqui à frente enquanto a igreja permanece em oração. E o nosso ancião Diego, ele vai estar fazendo a oração, pedindo a bênção de Deus sobre o pão que será servido, o pão que representa o corpo de Cristo Jesus. Nós vamos ajoelhar aqui na frente e a igreja permanece em oração. Pai bondoso, nosso Criador, Senhor, nós estamos aqui diante dessa mesa, Senhor, com o simbolismo do pão que representa o teu corpo, Pai. O Senhor entregou tudo, Senhor, para que um dia a gente possa entrar nas tuas santas moradas pelas portas da frente, Senhor. E o teu ato de sacrifício lá na cruz do Calvário, Senhor, ele foi precedido pela Santa Ceia, na qual naquele momento, Senhor Deus, solenemente, o Senhor nos instruiu que deveríamos participar desse simbolismo, Pai, comemorando aquele dia em que o Senhor nos receberia para a grande ceia do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esse pão, que representa o teu corpo, que foi entregue naquele madeiro, Pai, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Senhor, não nos deixe participar desse momento indignamente. Pelo contrário, Senhor, lava-nos, Senhor, no teu sangue. Abençoe esse pão, abençoe o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a todos que estamos participando para ficarmos em pé. Os que estão lá em cima, eu vou pedir um favorzinho para vocês que estão participando, para que vocês possam pegar aqui embaixo na porta, para as diaconisas não precisarem subir aí. E assim que as diaconisas servirem para vocês, pegue só o seu pedaço. Você pode se assentar e aguardar para todos nós participarmos juntos. O livro de Isaías, capítulo 53. A Bíblia diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque fui subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus buscadores, ele não abriu a boca. O apóstolo Paulo diz para todos nós participarmos em memória de Cristo. Vamos participar agora juntos em oração. Amém, Senhor. Continuando o texto, capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Da mesma forma, nós vamos ajoelhar aqui à frente. O irmão Alessio, nosso ancião, estará orando, pedindo a bênção de Deus sobre o cálice da nova aliança do sangue de Cristo, que foi derramado em favor de toda a humanidade. Enquanto nós oramos aqui à frente, os irmãos ficam em oração, sentados como estão. Senhor Deus, agora nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, de joelho, Pai, para pedir, Senhor, a Tua bênção sobre esse suco, Senhor, que representa o Teu sangue, Pai. Como na Tua palavra está escrito, Pai, e toda vez que fazemos isso, Pai, fazemos em Tua memória, Pai. Lembrando que um dia, Senhor, o Senhor derramou o Seu sangue para nos resgatar de todo o pecado, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui que vai participar desse emprego, Pai, que não venhamos, Senhor, fazer indignamente, mas que possamos, Pai, fazer isso para honrar o que Tu tem prometido para nós, Pai. Assim, Pai, como a Tua palavra está escrita, Pai, que fazemos, Senhor, para agradar, Senhor, a Ti, para que essa oração, Senhor, tudo que fazemos hoje aqui, Pai, suba, Senhor, para Ti, Senhor, como aroma agradável a Ti, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Teu amado Jesus Cristo. Amém.
Neste momento as diaconisas estão servindo o cálice. Da mesma forma, pedimos que todos fiquem em pé. E ao receber o seu cálice, você poderá se assentar e aguardar para todos tomarmos juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Vamos neste momento participar do cálice em memória de Cristo. Amém. Este cálice é uma lembrança para você da ceia do Senhor. É um momento tão gostoso isso aqui, queridos. E foi tão especial a instituição da ceia, que a Bíblia diz que Jesus ele fez uma promessa de que ele não tomaria novamente com os discípulos aqui nessa terra. Com este modelo que foi estabelecido por Jesus da Santa Ceia, ele estava anunciando para eles a morte que ele passaria. Como Jesus é especial. Até no último instante da vida dele, ele estava ensinando lições para nós. Nós temos tudo isso aqui porque Jesus ele não queria que você se esquecesse do que ele fez por você.
E ali a Bíblia diz que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E nós queremos também sair com um hino em nossa mente nesta manhã, aqui da presença do Senhor, aqui da igreja. Eu gostaria que você pensasse nesse hino e deixasse Jesus falar com você. Eu quero que você saia da igreja bem leve, em paz, para continuar servindo e seguindo a Jesus. Eu vou chamar a Letícia para cantar mais um hino para nós. E assim que a Letícia cantar, queridos, eu gostaria que você saísse do seu lugar, abraçasse a pessoa que está ao seu lado, alguém que você queira abraçar, e dizer para essa pessoa assim: olha, eu quero que você esteja comigo na eternidade. É o momento de recomeçar. Não se esqueça que às 16h30 nós temos um encontro aqui na igreja para um programa especial. Nós vamos só para casa e já voltamos. A letra desse hino vai falar com você. Assim que você sentir o desejo de abraçar alguém, você poderá fazer. Logo em seguida, eu vou estar fazendo a oração para a gente ir para casa. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi.
Esse momento é muito especial, que alegria ver a igreja se abraçando. Imagina a cena quando nós estivermos chegando na eternidade, todos se abraçando. Valeu a pena servir Jesus. Que momento especial da igreja. Que lindo. Que alegria, queridos. Nessa hora a gente vê as lágrimas correndo nos olhos, né? Muita emoção. Volta bem curta. Que momento especial. Hoje à tarde nós vamos ter uma festa aqui. Hoje à tarde nós vamos ter muito louvor. Nós vamos ter batismo. Nós estamos encerrando o ano 2025 com muita bênção de Deus. Deus quer dar mais ainda. Muito bem, queridos. Eu pedi a vocês que fiquem em pé. Vou pedir aqui. Cadê ela? A Mamaliel já foi trasladada. Cadê ela? Ela ainda está abraçando todo mundo lá atrás ainda, Mamaliel. Vem cá, Mamaliel, a senhora com a Patrícia para cobrir a mesa para nós. Esse momento é tão gostoso que a gente não quer parar. Salete ainda está abraçando gente lá na rua. Daqui a pouco ela sai de casa e cara, batendo as portas para passar o povo. Muito bem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos em paz para casa e que Deus os abençoe.